Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Semana de decisões de Copa Sul-Americana, decisões de Copa Libertadores, definidas as finais desses confrontos aí da América do Sul, né, da Conmebol, organizados pela Conmebol, e também tivemos uma partida do Campeonato Brasileiro. Só que essa partida vai ser analisada só ao final da rodada. Então, só na segunda-feira eu trago para vocês a análise desse conteúdo, né, da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O empate ficou 1-1, não tem tanta coisa legal pra gente conversar, então no agregado, juntando a rodada inteira, talvez fique mais interessante, já que o empate não foi tão bom assim para as duas equipes, né, nem para Atlético Mineiro, nem para Red Bull Bragantino. Mas enfim, vamos falar do que interessa, vamos falar da sua inscrição aqui Na Rede com Todaro. Se inscreva aqui no nosso canal. Batemos a marca, né, de 1000 visualizações já. Então é muito importante a sua inscrição aqui na nossa página, no nosso canal. Também é importante a sua inscrição também aqui Na Rede com Todaro no Instagram, já que esse vídeo está indo para as duas plataformas, né? Mas vamos conversar então agora sim, né, do que interessa, por que você clicou nesse vídeo, que é a Taça Libertadores, que é a Copa Conmebol, a Copa Sul-Americana. A Taça Libertadores começou a ser decidida, né, com seu primeiro finalista na terça-feira, com o confronto entre Palmeiras e Atlético Paranaense. O confronto ficou em 2-2, gols de Gustavo Scarpa, Gustavo Gomes, Pablo e Terans para o Furacão. No agregado, o Atlético avançou com um placar, né, de 3-2, mas vamos conversar sobre o jogo. Seguinte, o Palmeiras teve os 55 minutos, os melhores 55 minutos da temporada. Fez 2-0, mesmo jogando com um jogador a menos, o que é muito importante, o que é muito bom, o que era considerado improvável até mesmo para os seus próprios torcedores, né, que em certo momento ficou até mais favorável levar a partida pelos pênaltis do que tentar arriscar um segundo gol. Mas o time acabou encontrando esse segundo gol no segundo tempo, né, numa bola levantada de lateral. O Gustavo Gomes fez o segundo gol. Porém, a partir desse ponto, o Atlético Paranaense começou a colocar mais seus atacantes em campo. Com a entrada do próprio Terans, a entrada do Pablo, Vitor Bueno, começou a entrar gente para povoar o meio de campo e o ataque do Atlético Paranaense. Com isso, o Atlético começou a criar mais, começou a empurrar cada vez mais o Palmeiras para trás. E a expulsão do Murilo no primeiro tempo tem muito disso, desse favorecimento ao sistema de jogo do Atlético Paranaense. A sequência de gols, né, uma bola erguida na área, a bola quicando, um chute na entrada da área que desviou, inclusive no Piquerez, na lateral esquerda do Palmeiras. Faltou um cara de meio ali, faltou um cara no miolo da defesa para dar uma firmeza maior na zaga, né? O Murilo fez muita falta durante o jogo. O Gustavo Gomes sozinho, né, jogando com alguns dois outros jogadores ali, Marcos Rocha e Piquerez, não tiveram tanto efeito na marcação desse segundo tempo do Atlético Paranaense, mas foi merecida. Se a gente for pegar os dois jogos, tanto o primeiro jogo do Atlético Paranaense e Palmeiras, quanto esse segundo jogo, avança quem foi melhor no confronto, que foi inclusive o Atlético Paranaense, né, que no primeiro jogo jogou muito bem. É difícil você passar da defesa do Atlético, o Palmeiras conseguiu, mas é difícil também segurar o ataque do Atlético, e aí o Palmeiras não conseguiu nos dois jogos. 2-2, 3-2 no agregado, merecida a classificação do Furacão para a próxima fase. Outro confronto, outro finalista da Libertadores é o Flamengo, novamente, né, em 3 anos, 2 finais. O Flamengo vai para a final com um gol do Pedro, um gol do Marinho. O Pedro marcou gol em praticamente todos os jogos contra todos os times da Libertadores. E o Pablo fez aí o golzinho do Vélez. O Vélez que começou pressionando muito o Flamengo, né? Precisava fazer um milagroso 5-0 para classificar direto, ou um 4-0 para levar para os pênaltis. Era difícil a vida do Vélez. A partir do gol do Lucas Prato se tornou um pouco mais possível, mas logo no final do primeiro tempo, aos 42, o Pedro fez o 1-1 e aí ficou 5-1 no agregado, né? O Marinho só teve o trabalho de fechar o caixão do Vélez e o Flamengo avançar para a final. É um time que sobrou nos seus confrontos de mata-mata, né, contra Corinthians, contra Tolima, contra o Vélez. Passou por uma chave um pouco mais fácil, a gente não pode deixar de lembrar disso. A chave do Flamengo se tornou fácil pela falta dos principais times que estavam ali, né? O River Plate não chegou na semifinal, enfim, esses times. O único adversário um pouco mais difícil foi o Corinthians, mas no agregado ficou 3-0. Mas o Flamengo vai para essa final muito mais maduro do que começou a fase de grupos.
Se a gente for lembrar, a zaga, principalmente, né, a defesa do Flamengo na fase de grupos era ridícula e hoje é um time maduro que sabe controlar melhor a pressão do adversário. Vamos ver como vai ser jogar contra o Atlético Paranaense, que é um time que também é muito equilibrado, tanto questão de emocional quanto questão de tática, de técnica. Né? O time do Atlético é muito equilibrado nesse quesito e ainda tem um técnico muito experiente, que é o Luiz Felipe Scolari, que chega à sua quinta final da Libertadores. Nas 4 que chegou, 2 conquistou o título e 2 não, né? Mas é um técnico muito experiente nesse quesito, muito experiente em mata-mata, e vai ser uma boa final. Eu acho que vai ser uma final muito interessante de se assistir. Não acho que vai ser uma final cheia de gols, eu acho que vai ser uma final decidida no detalhe, mas eu não consigo apontar quer dizer, o favorito é o Flamengo. Eu daria 60 pro Flamengo assim, de chance de título da Libertadores e 40 pro Furacão, por conta do elenco, por conta das peças que o Flamengo tem a seu favor. Mas tá aberto, a gente não sabe o que pode acontecer nessa final de Copa Libertadores. Do ano passado ninguém esperava acontecer um gol do Daverson, e enfim, aconteceu. Vamos falar então do São Paulo, que classificou, eliminou, né, o Atlético Goianiense jogando no Morumbi. O São Paulo fez 2-0, o Patrick logo no comecinho aos 4 minutos, depois Patrick novamente, bem no comecinho ali nos 12 primeiros minutos iniciais de jogo, o São Paulo conseguiu fazer o seu 2-0, um placar que levaria a partida para os pênaltis. Depois o São Paulo abusou muito de bola levantada na área, foram 44 cruzamentos nesse jogo, e aí eu tenho um dado mais preocupante ainda. O São Paulo só acertou 25% dos seus cruzamentos, 33 foram errados e 11 foram certos apenas. Então se você pega, tudo bem, o segundo gol foi num cruzamento, foi numa bola levantada na área, o Patrick soube aproveitar muito bem e passar na frente do adversário. Mas o São Paulo vem abusando desse quesito desde o começo do ano. Né? Se a gente for pegar as principais falhas do time do Campeonato Paulista, principal falha também nas outras competições, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, até mesmo na Sul-Americana, o time vem abusando muito de cruzamento. Acho que o São Paulo precisa encontrar uma forma de criação pelo meio. Porque se você pega uma defesa bem postada, uma defesa alta, você não consegue esse resultado bom nos cruzamentos. O São Paulo vai ter esse favoritismo na final contra o Independiente Del Valle, que não tem uma zaga lá muito boa. Então o São Paulo é favorito sim ao título da Copa Sul-Americana, pode conquistar o seu segundo título do torneio. Mas eu ainda acho, espero que o São Paulo encontre um meia de criação. E a gente viu, né, no ano passado, em 2021, isso mesmo, 2021, quando tinha o Benítez no time, o time jogava muito bem. Era o Benítez bem, né? Quando tinha um Benítez, a cabeça pensante no meio de campo, o São Paulo passou a jogar muito bem, com criação, com bola para os seus centroavantes, né? Bola com qualidade para o seu centroavante converter em chance de gol. E é onde você começa com esses cruzamentos também você começa a ver o Caleri caindo muito de rendimento, não fazendo tantos gols, porque todo momento você coloca o seu atacante para brigar com os zagueiros adversários, e aí é onde não vai ser mais efetivo, né? Você não cria oportunidade para ele, você simplesmente joga a bola na área e espera que ele resolva. Mas está dando certo, tá? Alguns momentos também, né, vem dando certo, mas eu acho que o São Paulo precisa encontrar sim esse equilíbrio, o cara no meio de campo, porque você pode ter 25, 15 cruzamentos na área de um jogo, acertar 2, acertar 3, um ou outro virar gol, mas você precisa ter criação pelo meio também. Né? O São Paulo não tem essa criação, não tem essa alternativa, né? O time Rogério Ceni não tem essa alternativa para mudar o jogo a qualquer momento, né? Mas o Atlético Goianiense mereceu ser eliminado, principalmente por esse segundo jogo. Não conseguiu ser efetivo, não conseguiu criar oportunidade, não conseguiu levar perigo ao gol do São Paulo. Foram 5 finalizações, apenas uma certa do Atlético Goianiense no jogo inteiro. E o São Paulo quase teve o dobro de passes em comparativo com o Dragão. Então é o seguinte, eu mereci a classificação do São Paulo para a final. O São Paulo vai muito mais favorito para decidir essa final do que Flamengo ou Atlético Paranaense, que vão decidir a Copa Libertadores. Podemos ter novamente um título da Recopa, né? Se vai classificar um brasileiro, vai classificar o São Paulo de novo, então o título da Recopa ficaria no Brasil. Né? Então a gente começa a notar cada vez mais o domínio dos brasileiros na América do Sul,
E não é por menos, né? Se a gente for pegar investimento, qualidade, a gente sobra em todos esses quesitos, e principalmente em talento, né? Não tem como. Talento brasileiro é só nós que temos. Nossa, é produto da casa. Meus queridos, esse foi o vídeo de hoje. Agradeço muito a presença de vocês até aqui. Se você não é inscrito, se inscreva aí, deixe seu comentário se eu falei certo, se eu falei errado, se eu falei alguma baboseira. Fechou? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.